dessa noite gloriosa que o Senhor nos reservou, aleluias. Capítulo 4 do livro de Êxodo, a partir do verso 1. Aleluias. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos ler. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão e nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tem nas mãos? O que é isso que tem nas mãos? E ele respondeu: um bordão, um cajado. Então disse: lança na terra. E lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Estendeu e pegou pela cauda, e ela se tornou em bordão. Verso 6, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse mais o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele meteu no peito. Meteu novamente. E quando atirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. Amém, meus queridos? Podemos acertar? Quem aqui está ótimo? Amado Deus e Pai, mais uma vez nós nos sujeitamos à Tua palavra. Palavra essa que tem poder para penetrar na nossa alma. Poder, meu Pai, que tem força para cortar, dividir, alcançar Jesus. É com esse sentimento e com essa fé que nós nos dirigimos a ela. Que o poder da Tua palavra vá de encontro a cada coração, a cada mente, a cada história. E o poder da mesa, ó meu Pai, seja evidente nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, alcança-nos, ache-nos nessa noite, Pai. Não leve em consideração as nossas vidas, mas simplesmente a quem Tu és e aquilo que o Senhor preparou para esta noite. Como filhos e herdeiros legítimos que somos, nós declaramos, meu Pai, que não Te deixaremos ir sem que antes a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa cura, a nossa restauração se estabeleça em nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, que toda mente que vagueia, que todo sentimento contrário, que todo espírito que não seja o Seu, seja banido desse lugar. Sentir esse lugar, meu Pai, com a Tua glória, com Teus muros de fogo. A partir desse momento, Pai, ninguém sai, ninguém entra. Apenas a manifestação do Teu poder, restaurando e edificando altares. Em nome de Jesus. Uma última coisa Te peço, Senhor. É necessário que o Senhor cresça nesse lugar. É necessário que vejamos a Tua glória. E que isso tudo, Senhor, seja para que nós sejamos edificados e o nome do Senhor para todo sempre exaltado. Amém. Glória a Deus. Queridos, só lembrando ainda em relação à Bíblia, aqui no capítulo 3, o capítulo 3 fala onde Deus aparece na vida de Moisés e se apresenta na sarça como fogo ardente, uma sarça que não se consumia. E esse momento, com certeza, além de uma experiência poderosa que Moisés viveu, mesmo não foi suficiente para que algumas coisas pudessem ser estabelecidas na vida do próprio Moisés.
Isso tudo nós vamos entender na íntegra, mais adiante. Então o capítulo 3 começa com uma grande aparição de Deus. Uma aparição visível e também audível. E apesar dessa experiência miraculosa, poderosa, Deus precisava ainda fazer algumas coisas. Então eu já quero te convidar nesse momento a substituir o personagem Moisés por mim e por você. Que o Espírito Santo esteja nos inserindo nesse contexto. E que não seja apenas um contexto histórico bíblico. Que a personagem principal não seja Moisés, mas que seja a minha e a tua vida. Porque o Deus é o mesmo, amém? O que muda é o personagem. E o personagem dessa noite sou eu e você. Diante desse dilema, diante desse impasse e dessas barreiras humanas, emocionais, que nós sabemos em relação ao chamado de Moisés, no meio disso tudo acontece algo curioso, que de primeiro modo, olhando a grosso modo, talvez nós vamos ser tentados a pensar que está fora de contexto, mas mergulhando na própria Escritura e se deixando levar pelo Espírito Santo, nós vamos entender que Deus, mais uma vez, Ele tem toda a razão. Porque nesse glória todo, de Deus se apresentar como fogo consumidor, como fogo abrasador, uma sarça que não se consumia, apesar de uma surpresa muito agradável da parte de Moisés, ter uma experiência com Deus, a partir disso começam alguns embates ali. Algumas situações, no mínimo, curiosas, Deus tentando provar para Moisés quem ele era, mas Moisés só olhava para ele. Moisés só olhava para o vaso e não olhava para aquilo que, na verdade, ele iria carregar. Mas o que acontece a partir daí, uma ordem de Deus, repito, a primeiro modo nós talvez entendamos que Deus estava falando de outra coisa, mas tinha tudo a ver quando Deus dá duas ordens. A primeira foi: o que tu tens na mão? E a segunda: bota a mão no peito, mete a mão no peito. Talvez hoje é porque nós conhecemos a história, nós conhecemos o desenrolar do texto, mas se nós estivéssemos no presente momento, talvez a nossa limitada mente humana, nosso coração limitado também, pudesse dizer: olha, acho que Deus está falando de outra coisa. Porque primeiro ele aparece para Moisés, se identificando, se revelando a Moisés: esse sou eu sou fogo, eu sou consumidor, eu sou real. E aí Moisés começa ali a colocar algumas limitações. Moisés começa a falar dele. Deus estava se apresentando a Moisés, e Moisés falando dele: olha, eu sou um pastor de ovelhas, eu sou um homem que não sei falar, eu tenho imperfeições. E aí, no meio desse enredo, vem a ordem: o que tu tens na mão? Parece meio fora do contexto, não é? Não é, Cícera? Deus está se apresentando, Moisés fala dele, no mesmo papo, no mesma conversa, ele diz: o que tu tens na mão? Ele diz: não, isso aqui é uma vara, isso aqui é um cajado lá que eu trabalho em Midian com meu sogro, pastor de ovelha. Ah, é? Estou jogando na terra. Ao jogar na terra, a vara ou o cajado se torna em serpente. E Moisés começou a fugir dela. E Deus disse: pega para cá. Moisés pegou e voltou a tornar vara. E aí uma segunda ordem, mas também que não tem nada a ver. Beleza, ok, agora bota a mão no peito. Bota a mão no coraçãozinho. E quando ele coloca a mão no coração, a Bíblia diz que a mão estava branca. Branca como a neve de lepra. E Jesus, no segundo momento, diz: agora torna a colocar no peito. E ela tornou sangue como o restante do corpo. E aí, diante disso, nós temos essa reunião que tem como tema: orados para curar. E talvez você não entenda por que aquele arquivo. O que tem a ver o arquivo com o tema?
Talvez a grosso modo também não tenha nada a ver, mas você vai entender que tem tudo a ver. Amém? Essa foi apenas uma introdutória. Essa foi apenas uma omelete. Rebelde. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o que Deus tinha, quando Deus aparece na sarça como fogo, a mensagem aqui é muito clara para Moisés. E a primeira mensagem é: Moisés, primeiro eu quero que você viva em mim o que você nunca viveu. Eu quero que você tenha experiências comigo que você nunca teve. Quando ele se apresenta como Deus, quando ele se revela como Deus. E o segundo momento, que talvez é algo que Deus esteja fazendo nos nossos dias, que é desconstruir algo para construir o novo, desconstruir o velho para poder viver o novo, o primeiro momento é viver esse Deus que é vivo, que é real, que é fogo, para depois, através dessa mesma condição em Deus, fazer aquilo que o próprio relacionamento com Deus vai nos encorajar a fazer. Eu falo de desafio porque nós não crescemos assim. Nós somos ensinados ou crescemos que nós somos o libertador de Israel, aquele que vai restaurar o povo de Deus. Só que quando Deus se apresenta para Moisés, ele está dizendo: não, primeira coisa, eu quero que você viva quem eu sou. Você precisa experimentar de mim, para depois sim ter uma condição real, verdadeira, de se tornar restaurador. Primeiro você precisa ser curado, Moisés, para depois curar alguém. Primeiro você precisa ser restaurado, para depois restaurar alguém. Você precisa primeiro ser livre, para depois libertar alguém. E quando a gente inverte essa lógica do reino, dá muito problema para o próprio reino. Essa é a ordem lógica das coisas. Primeiro no Moisés, Então quando Deus desce na sarça, mano, Deus não estava ali descendo como homem, como um Deus que estava dando um ofício para Moisés. Quando Deus se apresenta para Moisés na sarça, não era para dizer: olha, eu vim aqui porque você vai libertar o meu povo. Não, a primeira coisa foi: eu vim aqui para primeiro restaurar a sua vida, Moisés. Primeiro é você. Deixa Israel para depois, o meu povo é depois. Porque essa é a condição de um pai. Um pai que ama o seu filho jamais vai dar a tarefa para um filho que primeiro precisa ser curado. Nós que somos pai e somos falhos não fazemos assim, principalmente Deus. Meu filho, quando está doente, não vai para a escola, não vai para o futebol, não vai para a bateria, não vai para o violão. Como pode Deus mandar Moisés fazer uma tarefa se primeiro ele precisa de algo precisava ser mudado dentro dele? Quando meu filho está doente, eu não lhe dou presente, eu não lhe dou tarefa, eu vou lhe dar uma condição para que ele seja curado. Esse é o nosso Deus. Mas quando nós não entendemos isso, a gente quer fazer, a gente quer o presente, a gente quer a tarefa. Então eu quero falar rapidamente dessas duas coisas. A primeira, Deus desce na sarça e diz: o que tu tens na mão? O que ele tinha na mão é a vara. O que é a vara? A vara é o ministério, é o chamado, é a vocação, é o talento, é a aptidão, dons. Essa é a nossa vara. E quando ele diz: tu tens uma vara, então joga na terra, se mistura com a terra. E quando se mistura com a terra, a vara, o meu talento, o meu chamado, o meu dom, aquilo que eu tenho de melhor, o meu ministério, ele se transforma em serpente. E aí depois do segundo toque, aquilo que era serpente volta a se tornar vara. Então o que Deus queria mostrar para Moisés? Que tinha alguma coisa errada. Para ele viver o que ele viveu em Deus e para ele fazer o que ele fez em Deus, duas coisas distintas. Porque eu quero falar do primeiro Moisés, o que ele viveu em Deus. E você sabe do que ele viveu.
Ele viu a glória de Deus. Mesmo que de costa, o Senhor de costa, mesmo que seja numa fenda da rocha, ele viu milagres, ele viu Deus. Esse é o primeiro Moisés, e o que mais interessa para Deus. Ali no monte não estava o libertador de Israel, estava Moisés, o filho. Só que para ele chegar nessa condição, entenda. Só que para ele chegar nessa condição de viver o que ele viveu, e todos nós queremos, sem dúvida nenhuma, Deus precisa muitas vezes nos mostrar algo que está errado. E a primeira coisa que havia de errado na vida de Moisés era o que ele carregava na mão. O que eu entendo? Deus não errou com Judas. Deus não errou com Sansão. Deus não errou com Davi. Deus não errou com Saul. Deus não errou comigo, não errou com você. Deus não errou quando Ele colocou algo nas minhas mãos. Quando Ele colocou um ministério na tua mão, quando Ele colocou um dom, quando Ele te colocou um talento, Ele não errou contigo, irmão. Agora o problema é o que nós fazemos com aquilo que Deus colocou na minha mão. A unção, a autoridade, o chamado, o ministério. Então Deus não errou. Deus não errou com Moisés, mas ele precisava, Deus sabia disso, mas ele precisava que Moisés entendesse isso. O que tu tens na mão? Entenda a responsabilidade que você tem nas mãos, o dom, olha a profundidade, olha o poder que você tem na mão, mas entenda de uma forma correta, e por isso Deus disse: lança na terra. Quando Ele diz lança na terra, Ele estava dizendo o seguinte: você pode ter recebido o melhor de mim, talento, ministério, qualidades, mas se isso não tiver uma motivação correta, aquilo que pode produzir poder, mas também pode produzir serpente. Sabe o que Deus está dizendo? Está Moisés, nós precisamos corrigir alguma coisa aí. Por que a vara se transformou em serpente? Por que você está fugindo dela? Porque talvez aquilo que eu te dei, você está investindo na sua própria vida. Talvez você está gastando aquilo que eu te gastei, que eu te dei, aquilo que eu te confiei, nos seus prazeres. E não é em relação ao reino, é em relação a você mesmo. Isso é um risco que todos nós corremos. Por isso, o meu cuidado desde naquele dia em dezembro, quando eu falei para Deus: Deus, é segundo o teu coração. Foi o que Deus colocou na minha mão. E se nós formos usar o nosso coração, muitas vezes nós usamos aquilo que Deus colocou na nossa mão para gastar naquilo que é a nossa vida. Se beneficiar do reino. Pegar do reino só aquilo que é bom. E a gente sabe que no reino, se a gente for nos movimentar por aquilo que somente é bom, tem muita coisa boa no reino, mas ninguém quer sofrer com ele, para reinar com ele. Então o que tens na mão? Olha para o seu irmão e diga para ele: o que você tem na mão? Mas sabe qual é o grande problema, Luciana? A Bíblia está dizendo: quando Deus coloca algo na nossa mão, Denise, e começa a se misturar com a terra, vai dar problema, vai se transformar em serpente, vai se transformar em morte. Quando o nosso dom não estiver apurado no Senhor, um feeling do reino, com a motivação certa, ao se misturar com essa terra, vai produzir serpentes. Quem está me entendendo? Então cuidado com aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que Deus te confiou. E o Deus sabia disso, incrível, Kleber, é que Deus sabia disso, mas Moisés não. E Deus poderia vir aqui e falar: por isso que eu tenho uma tese. Deus poderia simplesmente dizer: Moisés, olha, cara, tem alguma coisa aí que não está fechando. Qual é a minha tese? Que é o seguinte, vou usar o exemplo do meu filho. Meu filho, eu vou ali ministro, ensino, as avós ensinam, a mãe ensina, Deus fala, mas tem coisa que o ser humano ele tem que passar.
Tem coisa que a gente só vai aprender na vivência. Essa situação, Moisés, ele só ia aprender quando ele viu o seu ministério, o seu dom, o seu chamado, a sua qualidade se misturar na terra. O que isso repercutiu em serpente? O que isso se transformou em serpente? Então tem coisa que Deus tem que mostrar. Tem situação que nós vamos passar por ela, porque esses ensinamentos são práticos. O pai fala, não resolve, a mãe fala, não resolve, o pastor fala, a Bíblia fala, mas quando a gente passa pela situação, a gente vê, a minha vara hoje é uma serpente. Olha que tremendo isso. Eu falo de tremendo de tomar cuidado, aquilo que era vara, autoridade, é serpente. Quem está comigo? Então isso tudo é preocupante, sabe por quê, irmã Cissa? Porque isso tudo está atrelado àquilo que eu vou viver em Deus. Isso, olha só, isso tudo era necessário na vida de Moisés, porque depois daí teria dias de monte, dias de glória, dias de sobrenatural. Eu não estou falando nem o que ele fez em Deus, mas eu estou falando o que ele se tornou em Deus. Olha só, a gente está falando de um novo tempo, que Deus está trazendo um grande avivamento, que nós estamos vivendo coisas novas, mas olha só, se nós não passarmos por esse processo que Moisés passou, lá na frente, vai trazer implicações. Isso tudo vem corroborar com esse sentimento que Deus colocou nesses dias. Beleza, vocês já estão entendendo o que eu estou fazendo, estou me referindo a Deus. Mas será que todos vão viver o que eu estou fazendo? Todos vão entender? E a primeira vez, curioso isso, a primeira vez que Deus me dá uma palavra em sonho, a primeira experiência que eu tive em sonho, pessoal, em sonho. E aí o Emerson tinha me procurado um dia desse, pastor, eu tenho isso no coração. Eu disse, uau, Emerson, então é isso mesmo. Então está tudo certo, é o que Deus quer fazer mesmo. Porque quem estava aqui na quarta-feira já entendeu que onde Deus quis chegar, e agora eu entendi porque ele na quarta e eu no domingo. Você entendeu agora? Porque Deus precisou tirar da multidão para mostrar algo. Na multidão a gente não consegue ver isso. Está entendendo, irmãos? Na multidão os discípulos não entenderam. Eles precisavam ir para outra marca para dizer, está vendo? O que eu estou vendo? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Moisés precisou sair de Midian, ir para o deserto, sarça, para ele ver o que Deus via. Mas Moisés, agora por isso que o arquivo. Eu reconheço que Moisés não sabia disso. Moisés não reconhecia, não sabia. Irmãos, isso é muito perigoso, porque tem coisas que nós realmente não sabemos. Está arquivado. Eu já fui curada. Eu já fui liberto disso. Será ou está arquivado? Será que quando puxar a gaveta não está ali? A gente foi curado porque a gente não pensou mais naquilo. Eu já fui liberto, mas eu não passei mais por aquela situação. Eu já fui curado, mas é porque não tocaram mais naquela ferida. É de se pensar. Eu já fui restaurado, vou estar debaixo do tapete. E quando levantar vai estar ali. É de se pensar. Realmente, eu acredito que Moisés não sabia. Para Moisés estava tudo certo. Ele tinha uma vara, estava na mão dele, mas alguma coisa estava errada. Coloca no chão, joga na terra. E Deus tinha razão, se transformou em serpente. Aquilo que ele usava, Rose, para dar vida pelas ovelhas, para proteger dos animais selvagens, se transformou em serpente. Aquela ferramenta que era para proteger, para nutrir, para dar vida, se transformou em serpente. É o que acontece nesse tema. Como alguém que ainda não foi restaurado pode restaurar outro? Como eu posso ainda pensar em ser libertador de Israel se eu ainda tenho algumas coisas para ser resolvidas dentro de mim? E tem coisas que eu quero parar aqui rapidinho. Tem coisas que eu sei, mas tem coisas que eu não sei. Moisés não sabia disso. O que Deus quer falar nesses dias é que talvez existem coisas arquivadas dentro de nós, que nós nem sabemos, que pode atrapalhar naquilo que Deus está fazendo.
que se não forem tratadas no momento certo, vai nos impedir de viver o que Moisés viveu. Então, primeiro ponto, deixa eu passar aqui. O que tu tens na mão? O que tu tens na mão? E ao se misturar com a terra, o problema é esse. A gente quer ser uma bênção, a gente quer viver o amor de Deus, mas a gente está muito misturado com a terra. A gente está muito ligado a essa terra ainda. Tem pessoas que vivem nessa terra como se fosse ficar aqui para sempre, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira igreja sofreu com algo físico, perseguições, contra o Evangelho. A segunda igreja, que somos nós, estamos sofrendo com algo dentro. Vazios, depressões, apostasia, esfriamento. Esse é o retrato da segunda igreja. E se nós não permitirmos que o Senhor, é somente Ele, puxar os gavetões e ver aquilo que está arquivado para restaurar, nós corremos risco de não viver o que Deus começou a dar indícios de que Ele está fazendo. O segundo ponto, e aqui eu encerro, a segunda ordem é: coloca a mão no coração. Coloca a mão no seio, coloca a mão no peito. E quando ele tirou a mão do peito, a mão, para a surpresa de Moisés. Meu Deus, lembra da onde? Você está entendendo por que o arquivo agora, né? Da onde veio essa lepra? E a gente começa a olhar um pouquinho passado de Moisés, o nascimento dele. A gente sabe como ele nasceu, aonde ele foi parar e de que forma. Ele viveu anos dentro do palácio, sendo ensinado e treinado para uma coisa. Talvez é aquilo que ele queria, era o que ele sonhava. Depois foi para o deserto, se envolveu com aquela morte do hebreu, do egípcio, junto com os hebreus. E depois, por último, ficou 40 anos em Midian, trabalhando como pastor. Então a vida dele não foi fácil. A gente não sabe em que momento essa lepra se acometeu da vida dele, porém estava ali. Agora eu pergunto para você, e pergunto para mim: e se Deus não aparece, e se Deus não dá ordem? Olha, o que tu tens na mão? Coloca a mão no coração. Imagina como seria Moisés no monte, diante da glória. Imagina Moisés agora no palácio, libertando, tentando restaurar o povo de Deus, com lepra e com a vara. Você está entendendo então por que tem coisas que demoram a nossa vida? Porque primeiro Deus quer restaurar a vara e depois Ele quer tratar a lepra. E repito, ninguém sabia, a não ser Deus. Então a gente está aqui de boinha. A glória está descendo, o homem de Deus, a gente olha, as coisas acontecem, mas será que se puxar um gavetão? Repito, tem coisas que eu sei que eu preciso mudar. Tem coisas na minha vida que Deus tem que arrancar. Mas tem coisas que eu não sei. Por que tais comportamentos? Por que eu penso assim? Por que eu falo desse jeito? Aí é só eu e Deus, e no momento que Ele disser, coloca a mão no coração. Coração fala do quê? Emoções, intenções, motivações. E Moisés, Deus sabia, repito, Deus sabia, assim como Deus sabe o que precisa ser restaurado dentro da minha e da sua vida, porém, Moisés precisava saber. Meu Deus, não sabia que eu era assim. Sério, Deus, isso tudo está dentro de mim? É, dentro de você. E sabe o que eu estou te falando agora, filho? Porque lá na frente dá problema. Lá na frente interferir naquilo que eu quero fazer em você, primeira coisa, aquilo que eu quero fazer em você, e depois, só depois, através de você. Bota a mão no peito. Bota aí, faça uma profética. Bota a mão no peito. Que o Espírito Santo de Deus nesses dias traga luz aquilo que está oculto, porque é o que diz a tua palavra, Pai. Clama a mim
e eu responder-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Talvez, Senhor, nos enganamos achando que somos restaurados, libertos e sarados, mas quem sabe existe algo ainda arquivado dentro de nós, traumas, decepções, prisões, e que hoje desencadeiam tais comportamentos que nós não entendemos, tais como desvio de caráter, coração dúbio, coração, meu Pai, ferido, ressentido. Mostra-nos, Senhor, e que isso seja com um único objetivo: restaurado em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus aponta algo é porque Ele quer curar, não é para exposição. Eu tenho uma opinião, me perdoe, você não precisa concordar comigo nisso. Tem pessoas que dizem: não, eu vou lá porque tem uma mulher que olha e revela. Esses dias eu fui fazer uma entrega lá no Caravaggio e uma mulher começou a abrir o coração. Eu disse: eu fui lá na irmã ali na nova... Oh, meu Deus. Não, é ali perto da onde tu trabalha, Dani. Montevidéu ali, como é ali? Beleza, tudo ali. Não, fui lá orar na irmã tal, que revela. Beleza, amém. Só que assim, ó, eu sirvo um Deus que Ele não só mostra. Não, tu está com lepra, não só para me saber. Não, beleza, eu sei. Não, quando Deus mostra alguma coisa, Ele também traz a solução. Porque quando Ele mostra a lepra para Moisés, Ele disse: agora torna a meter a mão. E quando Ele meteu a mão, já tinha curado. Esse é o Deus que eu sirvo, desculpa aí. Mas só para dizer o negócio, não, estou aqui te revelando que tem uma obra aí de macumbaria. Não, só para deixar o cara já está cheio de medo. Não, Deus, desculpa aí, mas eu não creio, tá? Deus me chamar só para dizer: não, tem uma obra aí, e eu ficar com aquele peso ali: não, tem macumba. Tem feitiço, tem galera ali, tem porca. Aí eu fico imaginando: não, meu nome já está na boca do sapo. Desculpa, tá? Mas a Bíblia está dizendo que Deus, Ele foi e disse assim: cara, olha, tem problema na vara, mas beleza, eu estou aqui para restaurei. Beleza, mas daí o coração está leproso, a alma está leprosa. Tudo bem, mas vem aqui, eu vou te curar isso, meu Deus. Ele mostra, Ele traz a luz com o intuito de resolver. Esse é Deus, tá? Beleza, fecha parênteses. Então Deus sabia disso. Assim como Ele me conhece e te conhece. Ele sabe aquilo que pode dar problema no nosso relacionamento com Ele. Ele sabe o que vai afetar a minha intimidade com Ele. O porquê muitas vezes eu não sinto e não vejo a glória dEle. O porquê eu não me considero como filho. O porquê eu não sinto mais nada, porque eu esfriei. Ele sabe, mas eu preciso saber. Eu preciso ter essa grandeza de: Senhor, sonda e prescruta o meu coração, olha para dentro de mim, expurga aquilo que está de errado. Por que eu sou assim? Por que eu me comporto assim? O Senhor não me fez assim? Por que eu penso dessa forma? Por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo fluir? Não consigo te sentir? Não consigo me sentir amada? Filho, filha. Deus estava preocupado, porque Deus sabia que ia ter momentos e momentos com Moisés, e aquela vara precisava ser restaurada. Queridos, a questão é, quando Deus fala, coloca a mão no coração, Ele está dizendo intenções e motivações. Se a nossa motivação hoje não é amar a Deus, ser amado por Deus, que é o princípio de tudo, alguma coisa está errada. Ou seja, deixa eu ser um pouquinho mais claro. A questão é o porquê você está aqui, o porquê você faz o que faz. É com que intenção? Com que intenção você está em Deus? Você está numa igreja? Qual é a motivação, irmão? Mão fala do quê? De obra, de serviço, de ação, de atitude. Atitude, ação. Coloque a tua atitude no coração, Moisés. Pois é. Motivação errada, atitude errada. Ah, não, ele falou aquilo ali porque estava num momento de raiva. É da boca para fora, não. Você pode dizer que é da boca para fora, mas a minha Bíblia
ele fala do que o coração dele é. Você pode até se enganar com essa argumentação, não, foi da boca para fora. Mas a minha Bíblia vai dizer, a verdade vai dizer, o que você fala é o que você é. Então vamos para uma aulinha prática. Você se movimenta por aquilo que você é ou por aquilo que realmente as coisas são? Você se movimenta, vive por aquilo que você é ou como realmente as coisas são? Então vamos lá. Vamos pegar algumas áreas aqui: matrimônio, vida espiritual, projetos de vida pessoais, né? Mais uma. Tá bom. Vida financeira. Aí você pega uma pessoa que é doente, uma pessoa que está leprosa, coloca dentro de um casamento. Essa mesma pessoa leprosa coloca projetos pessoais, vida espiritual e vida financeira. O que vai ser disso? Aí você pega uma pessoa aprisionada, coloca no casamento. Projetos de vida, vida emocional, vida espiritual. O que vai ser disso? Nós nos movemos ou vivemos como realmente as coisas são, segundo a Bíblia, ou como eu sou. Isso, Deus estava preocupado com isso, Moisés. Moisés, o que tu vai viver em mim, cara, será tremendo. Cara, você vai ver a minha glória. Você vai ver, através da tua vida, eu abri o mar vermelho. Cara, através da tua vida, eu vou fazer cair carne do céu, cara. E aí, através da tua vida, meu filho, você vai libertar o meu povo. Só isso. Só que eu preciso trabalhar algo dentro de você que você talvez não saiba. Só que você não pode se movimentar como você é. Você precisa se movimentar como as coisas são. Posso te dar um exemplo? Posso? Posso mesmo? Aí o povo vai para Canaã. Entra em Canaã como doentes, ingratos, aprisionados. Chega em Canaã, o que eles falam? Não, beleza, até que é boazinha até assim. Tinha até um cachinho de uva ali que teve que pegar aí 2 homens fortes. Mas sabe uma coisa? Essa terra não é tão boa assim não. Cheio de gigante, cheio de descendentes, de anaquins. E por último, sabe uma coisa? Nós, aos nossos olhos, nós parecemos gafanhoto perto deles. Deixa eu te fazer um comparativo aqui. O relatório deles foi segundo o que era a terra ou segundo o que eles eram? Esse relatório é baseado em quem? Neles, doentes, cegos, feridos, ou um relatório verdadeiramente de Canaã? Está conseguindo entender aí? O teu relatório acerca da vida é segundo você, a sua doença. É segundo a sua doença, a sua prisão, ou segundo como realmente Deus falou. E sabe por que eles chegaram ao triste momento de infamar a terra? O que é infamar a terra? É você viver a vida segundo você, segundo a sua ótica, segundo os seus sentimentos, segundo as nossas doenças, as nossas lepras. Olha só, um homem, 12 homens, 12 não, 10, tirar Josué e Caleb, 10 homens chegaram a infamar a terra. Sabe por que a gente infama casamento, matrimônio, vida financeira, vida espiritual? Porque ainda estamos doentes, sintomas de doença. Sabe por que tem gente que infama aquilo que é bênção? Cara, não é bênção, meu irmão. Eles sonharam a vida inteira com Canaã. Eles caminharam 40 anos desejando Canaã. E chega na hora de só ir lá e nos desfrutar. Infamaram. Sabe por que muitas vezes a nossa boca inflama? Aquilo que é bênção, segundo o que nós somos. Segundo quem você é, segundo quem eu sou. E
Deus não nos chamou para nós seguirmos a Ele segundo quem nós somos, mas segundo realmente como as coisas são. Sabe, mas não te preocupa, você pode arrumar a expressão. Arruma a expressão. Isso tudo tem um motivo. Deus está preocupado com uma única coisa: que nós não ficamos de fora de tudo aquilo que Ele começou a fazer. Tem duas coisas aqui muito profundas em jogo: viver profundamente o amor do Pai, e depois de viver e usufruir do amor do Pai, se deixar ser usado para aquilo que Ele quer fazer. Porque se Deus nos levar a viver o que Ele é e fazer o que Ele pretende através da minha vida, desse jeito vai dar problema, irmão. Vai dar muito problema. Se eu não entender o que eu tenho na mão, e se eu não ver, escute bem, ele não ouviu, tá? Porque ouvir, repito, muita gente ouve, Deus fala no culto, Deus fala na palavra, Deus fala através das pessoas, mas tem coisas que eu tenho que ver. Minha mão leprosa, mas como? Eu sou Moisés. Então quando Deus desce ali, quando Deus desce na terra, Deus não estava ali por causa do libertador de Israel. Tira isso da tua mente, do teu coração. Deus não desceu na sarça por causa do libertador de Israel, que seria Moisés. Deus desceu na sarça por causa do filho chamado Moisés, que precisava mudar algo dentro dele. Deixa eu te ensinar outra coisa. Não, mas eu sou Moisés. Eu sou o libertador de Israel. Como eu posso ter lepra? Como a minha vara se transformou em serpente? Irmão, irmã, não são os nossos títulos, não é o que nós fizemos de bom no passado. Isso não nos isenta. Isso não nos isenta. Não se deixe enganar por isso. Talvez você diga: não, mas eu sou pastor, prestaram até uma homenagem para mim hoje, olha só. Não, mas você diga: não, mas eu sou a irmã da mídia. Não, mas eu sou fulano de tal, lembra quando eu orei lá e Deus curou aquela pessoa? Irmão, não te engana. Será que quando Deus puxar o gavetão, a questão não é o que você fez, a questão é quando Deus puxar o gavetão. A questão é quando Deus chamar você no canto e dizer: filho, o que você tem na mão? Na mão não sei, eu já olhei no monte e apareceu num graveto fogo. Eu já curei, irmão, fui curada. Deus falou comigo lá no shopping, né, Lázaro? Deus me usou lá para falar lá no tatame, né, Emerson? O que tu tem na mão? Então joga no chão aí para nós ver mesmo. É nessa hora, irmão. É nessa hora que nós vamos ver quem é quem. É quando ele fala: tá, coloca a tua mão aí, o que você faz, agora vamos juntar. Motivação, intenção, qual é a tua intenção? Então tem coisa, Deus tem que me tirar do meio da multidão, porque lá no meio da multidão eu não vou conseguir discernir. Deus tem que me levar para fora do arraial e dizer: menos. Você quer viver o que eu estou fazendo? Você quer viver esse grande avivamento? Você quer viver o meu amor? Você quer viver esse fogo? Então deixa eu restaurar algumas coisinhas aí. Irmão, não há como viver tudo que Deus ainda vai fazer em nós, sem primeiro mexer em alguns arquivos, sem que ir lá debaixo do tapete levantar o tapete. Repito, muitas vezes nós nos enganamos porque: não, eu já fui curado, não, disso eu já estou liberto. Mas ou é porque, repito, a gente já não encontrou mais aquela pessoa, a gente não tocou mais naquele assunto, a gente não se deparou mais com aquela situação, dá a impressão igual. Eu costumo fazer esse paralelo, porque eu sou ex-atleta, e eu vivi isso muito na minha vida: lesão muscular. Lesão muscular. Hoje você limita o teu movimento. Você toma anti-inflamatório, gelo, 24 horas amanhã você está andando. Porém a lesão ainda está ali. Ela está mascarada, não é, Emerson? Você também é um ex-atleta, né? Ex, né, irmão? Pelo nosso porte, tudo ex. Mas é uma lesão mascarada. Você está caminhando mais, se você for repetir o movimento, ela te inibe.
Vai pegando ele no espiritual. Uma lesão mascarada, escondida, ela inibe movimentos. Aparentemente você está bem, com um anti-inflamatório, você colocou jeito, você melhorou, mas não está curado. Quando você for fazer um movimento, você vai sentir agulhada. Ainda estou lesionado. Essa é a nossa vida. Sabe o que aconteceu com Moisés, Lucas? Uma lepra camuflada, que nem ele sabia. Desculpa, ele não sabia, o Senhor sabia. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos trouxe aqui nesses dias, porque Ele está preocupado com uma única coisa. Ele quer que todos nós vivamos o melhor do seu amor e da sua glória. Para depois disso, nos tornarmos, sim, libertadores ou restauradores de Israel. Mas para isso, nós precisamos tratar algumas coisas camufladas. Sepulcros caiados, aparências. Por que aparência? Porque é isso, Deus olha para o coração. Por que aparência? Por isso que ele falou, Moisés, beleza, olhando aí você está pronto. Você está pronto. Você foi treinado no Egito, você já nasceu, o seu nascimento foi de todo um cuidado, mas não é o seu nascimento, é uma profecia que você carregava, foi totalmente cuidada, protegida. A sua estada no palácio, você foi preparado para voltar lá. O seu tempo em Midian, cuidando de ovelhas, também foi um preparatório para você se tornar no que eu sonhei para você. Porém, tem coisa camuflada aí, que vai te atrapalhar lá no final, que vai te impedir de viver realmente quem eu sou. Então deixa eu repetir aqui, Deus quando desce da sarça, Ele não está tratando com o libertador de Israel, Ele está tratando com o filho. Um filho que Deus tinha uma única preocupação, que ele não pudesse perder o imenso amor que ele tinha para com Moisés. Então essa é a preocupação de Deus nesses dias. Trazer a luz aquilo que está camuflado, tudo com o objetivo. Trazer cura e restauração. Faz uns 2 meses que nós fomos numa conferência de endividados. Perdão, não é isso não. Uma conferência de libertação financeira. E foram lá, sei lá quantos daqui, uns 30 endividados, desculpa, não endividado não. Para buscar uma libertação financeira. Ou seja, eu estou endividado. Deus me falou algo dentro de uma libertação financeira que eu olhei para mim assim, cara, eu achei que isso já estava resolvido. Eu confessei para Deus, eu achei de toda a minha alma, de todo o meu coração, que isso já estava resolvido. É como se naquele final de semana Deus dissesse assim, coloca a mão no coração. Agora olha, meu Deus, não vou abrir aqui porque senão a Bíblia diz, não escandalizei os irmãos. Aquilo que era honra, vai ficar eu, a mãe e minha esposa. Simone fica brava, você tá tudo. Se acontecer tal coisa, só tua mãe vai ficar e eu. Então tudo bem, tudo bem. Então a minha mãe, minha tia e minha esposa, meu filho. Já dá uma igreja. Mas brincadeiras à parte, Deus me falou algo que eu confesso diante dos irmãos. Eu achei que já estava tudo certo. Agora vai lá e eu tenho que mexer nisso. Sabe por quê? Filho, se tu não resolver isso, tu não vai conseguir viver o que eu tenho. Não estou nem pensando no que você vai fazer. Eu estou pensando naquilo que você pode viver em mim. E assim eu vejo Moisés nisso. Eu vejo a surpresa de Moisés quando... E por isso que ele fugiu da cobra. Ele fugiu da serpente, ele ficou com medo. Meu Deus. Deus vai nos surpreender nesses dias, irmãos. Mas não se assuste, não fuja não, não fuja. Não fuja. Deus vai estar restaurando nós para algo maior, para níveis maiores. Isso é um tempo necessário para níveis maiores. Agora, sabe o que eu vejo agora? Eu vejo Moisés lá, dias e dias. Foi quantos dias lá no monte, meu irmão? Quantos dias? 40 dias no monte, velho. 40 dias no monte. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele saiu de lá com o rosto resplandecente, irmão.
Valeu ou não valeu a pena? Valeu ou não valeu a pena restaurar a vara, restaurar as motivações dele? Valeu muito a pena. Mas a questão é essa. Essa é toda a questão. Aqui eu encerro. Deus, ele vai no poço se encontrar com uma mulher que vai no poço tirar água e chega lá e diz assim: mulher, eu tenho uma outra água, um tipo de água, você quer? E quando eles querem, a vida dela mudou. Sabe o que a Bíblia fala? De motivações, intenções. Ela entra, ela vai no poço ao meio-dia com uma única intenção: tirar água do poço. Mas quando Deus diz: eu tenho uma outra água, e se você beber dessa, se eu beber dessa água que eu te tenho, que eu posso te dar, você não imagina na mulher que você vai se transformar. Ela disse: então eu quero. Deixa eu dizer uma coisa. Ela não sentiu arrepio, ela não orou em língua, não desceu uma glória, só houve o quê? Uma mudança ali de motivações e intenções. Ela vai com uma intenção: pegar água e levar para casa, para dar para os animais. A motivação dela é uma coisa, uma só: eu vou para qualquer culto, vou lá, você para naquela cadeira, daqui a pouco vai vir uma mágica do céu, porque Deus é mágico, né? De repente ele entra pela porta, tipo com uma cesta daquela ali, com um brilho rosa, com o meu milagre. Essa era a intenção dela. E Deus disse o seguinte: olha, eu tenho uma outra água, mas se tu mudar a motivação, tu vai viver dela. E não teve lá um mover, não tinha um ambiente de glória, só tinha uma decisão. Tu quer mudar a tua intenção? Tu quer mudar as tuas intenções, motivações? E aí ela volta para Samaria saltitante, esqueceu até o cântaro. Ela esqueceu até o que ela foi fazer lá. Chega em Samaria e disse: eu vi ele. Tá aí quem é ele? Eu vi ele falou da minha vida. Ele falou quem eu era. Então tudo é uma questão de intenções, motivações. Você quer viver o que Deus tem? Você quer viver esse amor de Deus, o amor de Deus, o genuíno e verdadeiro? Você quer viver essa glória, esse fogo? Amém. Mas precisa mudar a intenção, a motivação. Precisa mudar aqui dentro. É uma decisão, irmão. Eu quero. É o que aquela mulher falou: eu quero. Ele disse: olha, você veio buscar uma água. Entendeu, Judite? Ela veio buscar uma água. Talvez é o que eu e vocês estão fazendo aqui nessa noite. Você veio buscar algo, mas eu tenho outra coisa totalmente diferente. Você quer? Ela disse: eu quero. Ou seja, mudança de motivações. E quando há uma mudança de intenções e motivações, aí o restante é com ele. Porque a Bíblia vai dizer, Efésios 3, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Isso é ponto final. Não está em pauta se ele vai ou não vai fazer. A questão é: você quer? Você está disposto a remover intenções erradas e motivações erradas para viver o que ele tem? É uma questão de motivação. E essa música é muito profética, porque diz: Senhor, fere meu coração. Eu quero. Ou seja, eu quero viver o que o Senhor tem. Eu quero viver essa sarça. Eu quero viver esse fogo. Porém, é uma questão de decisão, mudar motivações. E aí, quando muda motivações, a motivação fala no coração. E por isso Deus falou a Moisés: coloca a mão no peito. Fala das nossas intenções, irmão. Fala das nossas motivações, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? Ele sabe. Ele está olhando para dentro do teu coração agora. Ele sabe porque você está aqui. Ele sabe porque nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Que bom que Ele conhece o meu e o teu coração. E eu tenho um triste relato para te dizer: se o meu coração, se o teu coração, se as nossas intenções e motivações estiverem erradas, é necessário primeiro esse processo. Será necessário primeiramente esse processo de abrir o gavetão e deixar Deus mexer em algo que talvez seja surpresa para mim e para você. Mas tudo bem, surpresa ou não, o importante é que eu não quero ficar de fora. Eu, Marcelo, não quero ficar de fora por causa das minhas doenças, por causa das minhas prisões. Até hoje eu unjo a minha mão,
eu vim aqui para amanhã cedo. De manhã cedo, Senhor, liberta a minha vida. Se é demônio, queima. Se é caráter, meu Pai, assim como o ouro é refinado pelo fogo, refina o meu caráter. Todo momento, unja a minha mão com óleo, bota a mão na alma e Senhor, cura a minha alma. Porque eu não quero ficar de fora. Eu preciso, eu não posso me movimentar segundo o que eu sou. Ressentido, amargo, doente. Eu preciso me movimentar como as coisas são. Como o reino de Deus é. Deus não me trouxe aqui para abrir mais uma igreja, para ser um pastor de igreja, para pregar a palavra domingo e quarta. Deus me trouxe aqui para viver o amor dele. Eu não estou aqui para trazer esboço para ninguém. Eu estou aqui para encorajar pessoas a viver o que eu estou vivendo. Esse é o ofício do pastor. Deus não precisa de mais igrejas. Deus precisa de homens e mulheres que vivam realmente na íntegra o verdadeiro amor do Pai. E para depois, somente depois, através desse amor, se Ele quiser, se Ele decidir, sim, ser o libertador de Israel. Mas isso tudo com a vara restaurada e com a alma restaurada. Em nome de Jesus. A minha preocupação nesses dias é uma só. É fazer com que todos nós vivamos o que Deus já deu demonstração de estar fazendo. Reforço aquilo que o Emerson falou. Não é só aqui, é como um todo. Deus está fazendo. Mas se nós não permitir que Ele abra nossos arquivos, nós corremos o sério risco de ficar de fora. O meu coração é misto. De um lado muito feliz de poder participar dessas demonstrações. Mas existe um outro lado do meu coração, agora de pai e de pastor. Que ninguém de nós ficamos de fora por causa das nossas motivações e intenções erradas. Fica aqui, Emerson, rapidinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei aqui na hora do culto. Aqui do meu lado. Está com medo por quê? Fez uma coisa de água? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei aqui no meio da pregação, ou melhor, do que eu estou compartilhando no meu coração, dei o exemplo ali dessas pessoas que revelam aí e deixam no vácuo, agora te vira. E falei, você não precisa concordar com isso comigo, nisso, mas deixa eu dizer uma coisa. Não estou falando nem como pastor, estou falando como um homem, e de Deus que eu tento ser. Se você não crê nas coisas que eu creio, irmãos, a gente não pode caminhar junto. Se você não querer o que eu quero, a gente não pode caminhar junto. Você vê até a mim, só Deus fala comigo, vou caminhar contigo, mas existe um princípio, o princípio de aliança é continua em mim. Onde você for, onde você morrer, eu vou morrer. A sua fé é a minha fé, o seu Deus é o seu Deus. Se você não crê nas coisas que eu creio, irmão, a gente vai ter problema, precisa ter acordo. E sabe o que eu creio? No amor de Deus. Sabe o que eu quero? A glória do Pai, o amor do Pai. Eu não quero mais nada. O resto, se Ele quiser fazer, é com Ele. Porque Ele sabe o que eu preciso. Só que Deus, Ele testa o nosso coração. Ele prova o nosso coração. Porque Ele precisa ver uma única coisa: motivações e intenções. Eu quero te descortinar a tua mente por uma última coisa. Nós já vamos orar. Não fica perdendo tempo aí se Deus vai ou não vai fazer, se Deus pode ou não pode. Passe desse nível, passe para essa margem. Vá para outra margem. Se preocupa com uma coisa. Eu vou estar ali quando Ele fizer. Eu vou estar preparado quando Ele fizer. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ponto final. Isso é inquestionável. Ele é fogo consumidor, Ele é real. A presença dEle é real, a glória dEle é real. A palavra dEle é real. Eu creio nisso tudo. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no dízimo, eu creio em orar em monte, eu creio no jejum. Eu creio nesse ambiente aqui, eu creio que acontece nessa casa.
Eu creio numa oração de convocação às 10 horas da noite, onde geograficamente nós não estamos, mas com o coração alinhado, cada um na sua casa de coração e joelho dobrado, clamando por uma única coisa. Eu creio ainda nisso. Eu creio que quando alguém coloca lá no caderno de oração um pedido, eu creio que Ele do céu, Ele ouve e responde. Eu ainda creio em tudo isso. Perdão, é Deus falando só. Levou a mão no olho, é Deus falando. Tem alguma coisa do olho? Que vez? Eu creio nisso tudo, e você está ensinando isso por quê? E está aí me olhando assustado por quê? Bota aí o fundo aí logo. E se você não crê nessas coisas, não tem como caminhar comigo, irmão. Mas o porquê eu deixei de crer nisso? O porquê eu deixei de crer nisso? Porque, repito, a primeira igreja sofreu adversidades físicas, igreja primitiva, só que a igreja de hoje está sofrendo coisas internas, ou seja, nossas doenças, que se não foram tratadas, nós vamos ficar de fora. Fora do quê? Do amor de Deus. E tomara, Deus, que todos nós, em nome de Jesus, não teremos essa palavra desagradável. Eu te conheço. Eu te conheço de algum lugar. Não lembra de mim. Eu orava no monte. Aí eu apresento a vaga. Eu orava no monte. O senhor não lembra quando eu orava caía fogo do céu? O graveto acendia. O senhor não viu aquela vez que eu fui no hospital orar com alguém? Não me desculpa, aparta de mim, não te conheço. O porquê nós deixamos de crer nessas coisas mais? O porquê esfriou o amor? Eu tenho falado com o Senhor constantemente: Pai, tudo que o Senhor tem feito naquela casa ali, na vida das pessoas, não tem nada a ver comigo, porque se tivesse alguma coisa a ver comigo. Mas uma coisa eu tenho falado para Ele, o que eu tenho construído dele: critérios. Critério que fez Ezequias ir para a parede assim: Senhor, não aceito morrer. Sabedor e conhecedor de todos os meus pecados, limitações, o quanto eu erro. Uma coisa eu tenho falado: Pai, naquela casa nós pregamos a Tua palavra. Naquela casa eu confronto o pecado, Pai. E naquela casa eu não nego o Teu nome. Então me honra. Eu quero viver esse amor. Não permita que esse fogo se apague. Porque esse é o peso do ministério que eu carrego. Ali eu prego a verdade. Eu confronto o pecado e o Teu nome eu não nego. E talvez seja o motivo de muitos não estar aqui. Mas, contudo, Deus precisa vasculhar algo dentro de nós, porque Deus testa nosso coração. Quero fazer mais ou menos o que Deus faz conosco, só para você entender. Às vezes falando a gente não consegue discutir nada. Então vamos lá. Emerson é Moisés, tá? Emerson é Moisés. Passem para a direita de Moisés. Salva as devidas proporções. Estou aqui como voz de Deus, tá? Não é isso que dizer. Não vou arriscar sem dizer que sou Deus, a voz de Deus. Olha o que Deus faz conosco. Deus em algum momento vai falar conosco, em algum momento Ele vai trazer a luz, porque Ele sabe, mas eu preciso saber como é que está o meu coração e a minha vara. Tu conhece a Bíblia, né? Então tu vai ficar falando aí do que tu conhece da Bíblia. Olha só Deus, que chega do lado de Moisés, presta atenção em mim, só ouve o Emerson. Olha só, o que é mexer nos arquivos? Deus sabe, mas Moisés ainda não. Moisés, vai responder? Moisés, está vendo esse povo aí? Não são vocês, tá? O Senhor Jesus tem poder. Está vendo esse povo? Sim. Obstinado, ingrato, rebelde. Moisés, agora olha para mim.
olha para mim. Moisés, não, tu não. Tu é Moisés, não, estou olhando para o povo. Está vendo esse povo aí ingrato? Está na Bíblia, tá? Estou parafraseando. Povo ingrato, obstinado ao pecado, rebelde. Moisés, agora olha para mim. Moisés, olha Deus. Tu não, cara. Meu Deus. Moisés, vou de novo. Moisés, olha esse povo. Obstinado, ingrato, pecador. Moisés, olha para mim. Moisés, eu acho que vou acabar com tudo, vou matar todos eles. O que você acha? Não dá, Senhor. O que vão falar do Senhor? Vou falar mal do Senhor. Vou dizer que o Senhor tirou o povo da escravidão. Glória a Deus. Aleluia. Chamou nós aqui para quê, Senhor? Glória a Deus. A gente foi chamado para ser salvo, liberto. Sabe o que eu vejo nisso tudo, irmãos? Deus em momento algum se arrependeu de criar a humanidade. Em momento algum Deus queria matar ninguém. Deus só estava testando o coração de um homem. Deus só estava dizendo: Moisés, eu vou acabar com eles, o que tu acha? E Moisés ali expôs o coração dele, um homem com o coração restaurado, dizendo: Senhor, não. O Senhor trouxe eles aqui no deserto para matar com eles. Senhor, o que eles vão falar do Senhor? Deus em momento algum queria matar os homens. Deus ele não se arrependeu de fazer a humanidade, mas Deus estava tratando de Moisés, o que tu acha? Eu estou a fim de matar eles, o que tu acha? Às vezes Deus ele testa o nosso coração e prova. Imagine se Moisés dissesse: Senhor, mata mesmo. Você acha que Deus ia matar o humano, os homens? A pessoa se Moisés: não, Senhor, tem que morrer mesmo. Em algum momento Deus vai trazer a luz, vai trabalhar no nosso coração. Porque Deus sabia que agora já era outro homem. Já era um homem curado, restaurado. Mas ele precisava ser: beleza, eu estou pronto para viver o que o Senhor tem. Se coloque de pé, eu vou orar para a sua vida.